Olá, amigos! Olá, amigas! Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa, nesse momento, na sua família. Você que ligou agora aí, você que estava correndo o dedo aí, né? Que está indo para lá e para cá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, né? Hoje é cultura, né? Faz parte da nossa vida, estar lidando com o celular, né? De alguma maneira. E geralmente a gente gosta de estar vendo vídeos, né? Vídeos de palestra, vídeo de pregação, vídeos que nos instruem. Então eu estou trazendo hoje nesse vídeo uma mensagem, né? Uma mensagem dentro do Evangelho de João. A mensagem que diz assim, ó: o que somos de acordo com o Evangelho de João? Nós somos duas coisas, né? O Evangelho promete. Ele promete mais coisas, mas eu quero abordar hoje o tema meu, o que somos de acordo com o Evangelho de João, filhos na família de Deus e adoradores de Deus. Então, filhos da família de Deus, aqui em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que somos de acordo com o Evangelho de João? Somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Tem um dito, né, na sociedade, na vida, todo mundo é filho de Deus. Será mesmo? Será que todo mundo é filho de Deus de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o Evangelho? Não. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano ele está em rebelião contra o Criador. Então, por isso que ele precisa tomar uma decisão na sua vida, entregar a sua vida a Cristo, né? Que é o nosso Salvador, Senhor, nosso reconciliador, é o doador de vida eterna. Nós precisamos entender isso. Eu sempre estou falando nas minhas redes sociais, quando eu trago uma mensagem, eu enfatizo. As minhas mensagens, elas são cristocêntricas. Por quê? Porque Cristo é o fundamento da palavra de Deus, né? Então, Jesus é a figura principal do Velho e do Novo Testamento, né? Como diz em Mateus, capítulo 1, versículo 23, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, né? Esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso que veio e manifestou em carne, né? Nasceu no ventre de Maria, né? Lá em Belém, da Judéia, ensinou o evangelho, trouxe as boas novas do reino de Deus, e nós precisamos entender. Então, o evangelho de João, ele fala isso: o que somos de acordo com o evangelho de João? Filhos na família de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, nós precisamos entender isso aqui, né? O versículo 12 diz assim: mas a todos, escute, aqui é sem acepção de pessoas, né? A todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos que receberam. Então a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus de fato, né? Se arrepender, ter uma metanoia, uma mudança de mente. Opa, essa vida medíocre, essa vida hipócrita, essa vida mentirosa que eu estou levando, opa, não, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso de salvação, eu preciso de libertação, eu preciso entender esse mundo ao qual eu estou inserido, que eu faço parte, né? Tantas coisas que existem no mundo, né? Tantos porquê, tantas perguntas, tantos pontos de interrogação. E na Bíblia Sagrada nós temos a resposta é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O homem errou, pecou, desobedeceu, entrou em rebelião com o Criador, por isso que ele precisa ser trazido de volta, né? Como? Entregando a vida a Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, fala que Jesus veio para o judeu, mas os judeus ortodoxos lá, que de Israel, não aceitaram Jesus como Messias. Mas a Bíblia diz: mas a todos que o receberam, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Através de Jesus Cristo, fazemos parte da família de Deus, por adoção. De acordo com a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 29, fala que nós somos irmãos de Jesus, né? Jesus é o primogênito que ressuscitou dentre os mortos, o qual nós fazemos parte dessa família. E se estivermos acreditando no Evangelho, recebendo Jesus como Salvador, nós recebemos essa promessa. Então, essas promessas vêm sobre as nossas vidas. A gente precisa entender. Então, não adianta você ter nascido num berço religioso, uma família religiosa,
seja lá que religião que você professa, instituição religiosa. O Brasil é cheio de religiões, né? De acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para a gente se tornar filho de Deus, nós devemos receber a Cristo. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salva. Salvação não está em eu guardar dia, guardar hora, guardar mês, dar dinheiro, dar oferta, dar dízimo, dar obra da piedade, obra da caridade, andar de joelho. Não, eu preciso entregar a minha vida a Cristo, confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, qual é Cristo. A salvação é uma pessoa. É nós seguirmos uma pessoa, confessar essa pessoa, acreditar nessa pessoa, né? Fé. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. As boas obras foram feitas para nós andarmos nelas. Obras não salvam, mas as obras em nossas vidas refletem o caráter de Deus, que entregamos a nossa vida e andamos em novidade de vida, né? Somos renovados pelo entendimento da palavra de Deus e fazemos parte da família de Deus, né? Quer fazer parte da família de Deus? Entregue a sua vida a Jesus. O que somos, de acordo com o Evangelho de João? Somos filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Aquele que de fato entregou a sua vida a Cristo. Se arrependeu, teve uma metanoia e entregou a sua vida a Jesus, nosso Senhor e Salvador. A gente tem que confessar Jesus. A gente tem que crer em Jesus. A gente tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus e crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, maravilhoso Deus, Deus poderoso. O que somos de acordo com o Evangelho de João? De acordo com João, capítulo 4, versículo 23 e 24, somos adoradores de Deus. Vamos ler lá, o texto é a mulher no poço de Jacó. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. O Evangelho de João é maravilhoso. O Evangelho de João, ele não é evangelho sinótico igual é Mateus, Marcos e Lucas, embora ele repita também, né, alguns textos, né, mas ele não é sinótico. O Evangelho de João trata da divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus, né, de acordo com o Evangelho, 7 vezes Jesus falou, eu sou, né, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, antes que Abraão existisse, eu sou a luz do mundo, então eu sou, quem é o eu sou? Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus falou para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Então esse Deus que nós acreditamos que é o Deus bíblico, ele vem sobre as nossas vidas para nos libertar, nos curar, nos transformar, nos colocar em alinhamento, né? A palavra de Deus nos coloca em alinhamento com Deus. O que somos, de acordo com o Evangelho de João, somos adoradores de Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O versículo 24 do capítulo 4 diz assim, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou esse texto aqui, essa passagem aqui, essa narrativa, é sobre a história da mulher no poço de Jacó. Então o poço de Jacó era um poço que tinha ali, todo mundo ia tirar água, e certa feita tinha uma mulher que estava ali tirando, e Jesus chega, né? Fala para aquela mulher que se alguém tomar daquela água do poço, vai tornar a ter sede. Mas aquele que tomar da água que é Jesus, que é a água da vida, Jesus é a água da vida, né? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Nossa, é lindo esse louvor, é maravilhoso. Então, o que somos, né? O que o Evangelho de João nos proporciona ser? O que somos de acordo com o Evangelho de João? Somos família de Deus, pertencemos à família de Deus, né? Somos filhos de Deus. Então, temos um Pai, né? Temos um Deus maravilhoso, temos Jesus Cristo como nosso irmão e temos também o Espírito Santo, né? Esse Espírito maravilhoso, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é a água, né? Jesus dá a água, Jesus deu o seu Espírito para mim, para você, para que a gente tenha uma vida assim, mesmo no mundo caído, no mundo injusto.
mas nós temos dentro do nosso ser, da nossa alma, compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus, de Jesus como uma fonte, né? A gente vê no dia a dia as fontes que existem, né? Fonte de água, tantas fontes por aí, mas a fonte da vida é Jesus. Ele trouxe vida. Ele trouxe vida e vida em abundância. Então eu e você, como família de Deus, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos nos tornar adoradores, né? Adorador não é só aquela pessoa que fica gritando, né? Pulando lá, um pentecostal. Respeito, eu sou pentecostal também. Assim, quando tem um entendimento racional da palavra, né? De Deus como Criador, de Salvador, traz o entendimento, eu glorifico também, eu agradeço a Deus, dou glória a Deus, aleluia. Agora a gente precisa entender, né? Tem gente que está na igreja e nem entende o que está sendo falado, às vezes ministrado, né? Testemunhado e blá 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 blá. O que é isso? Não, né? Eu sou pentecostal, mas eu acho que o pentecostal, a linha pentecostal clássica, ela louva a Deus com entendimento, através da palavra de Deus. A gente precisa entender a palavra, a gente precisa compreender o que está sendo falado. Pô, as pessoas acabam até atrapalhando o culto, tem gente que atrapalha o culto, ele fica gritando, berrando, né? E eu costumo dizer que se grito adiantasse, porco não morria. Né? Eu glorifico a Deus. A Bíblia fala no Salmo 150, no versículo 6 ou 7, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, louvar a Deus é você ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom neto, ser um bom sobrinho, ser um bom avô, ser um bom tio, ser um bom professor, ser um bom colaborador. Então, essa é a maneira de louvar a Deus. Claro que a gente pode reverenciar, tá num culto maravilhoso, onde está sendo derramado uma unção, né? O poder de Deus ali sendo através de uma pregação, através de um cântico, né? Através de um testemunho. A gente louva, a gente glorifica a Deus. Então Deus, de acordo com João capítulo 4, versículo 23, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da Bíblia, ele procura os verdadeiros adoradores. A gente olha para a vida de Davi no Antigo Testamento, como rei de Israel, era um adorador por excelência, né? Louvava, adorava no momento bom, no momento de angústia, no momento de alegria, no momento de êxtase, né? Quando ele foi buscar a arca na casa de Obed-edom e ele trouxe para Jerusalém. A Bíblia fala, acho que 2 Samuel, não sei se é capítulo 7, que Davi dançou, né? Se regozijou, dançou, um adorador. Então a gente tem que adorar a Deus. Eu não vou adorar a Deus porque Deus está assim, me prometeu um carro, me prometeu uma casa, me prometeu um outro emprego. Eu vou adorar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Deus é todo poderoso, criou o céu, criou a terra, criou as galáxias, criou o sistema solar, criou o sol, criou a lua, criou o planeta Terra. Um planeta santuário com vidas. Nenhum planeta no sistema solar tem vida. O único planeta que tem é o planeta Terra. É obra do acaso? Isso não. É o poder majestoso, glorioso desse Deus aqui, de João capítulo 4, versículo 24, que é Espírito. E nós devemos adorar ele em espírito e verdade, usar a verdade e adorar, transcender. A nossa adoração transcende, né? Transcende as coisas que acontecem no dia a dia, na família, na semana, no mês, no ano. Então a nossa adoração deve transcender. Então a gente deve estar louvando e adorando esse Deus. Né? Deus é espírito, importa que adore ele em espírito e em verdade. A Bíblia fala lá no Salmo 22, se não me falha a memória, que o Deus Todo-Poderoso, ele habita em meio aos louvores de Israel. É tão bonito, eu gosto de louvor, de adoração, de cânticos, né? Hino da harpa, canto sacro, músicas, né? Que louvam e adoram a Deus. É maravilhoso, a gente sente a presença de Deus, Deus vem sobre o nosso ser. Outrora, quando estava no mundo perdido, ia para baile, para discoteca, para balada, né? Se alegrava, aquela coisa, depois voltava para casa, aquela tristeza. Não, na presença de Deus, a alegria. Esse Deus maravilhoso, esse Deus da Bíblia, esse Deus que veio na pessoa de Jesus, esse Deus que nos faz filhos de Deus, né, que nos apresenta diante de Deus como pessoas salvas, por intermédio de Jesus, esse Jesus maravilhoso. Então a gente precisa entender isso. O Evangelho de João traz esse ensinamento, né? Aqui, como eu li para vocês aqui, no capítulo 1 e também no capítulo 4. No capítulo 1 nós somos filhos de Deus, no capítulo 4 nós somos adoradores de Deus. No capítulo 1, versículo 12, diz que nós somos filhos da família de Deus. No capítulo 4, diz que nós somos adoradores de Deus. O que somos de acordo com o Evangelho de João? Isso não é conto da carochinha, não é balela, não é promessa
de palestrante, de coach, seja lá quem for. É a palavra de Deus que fala. O que somos? Somos família de Deus e somos adoradores de Deus. Que você possa entender essa palavra, que o Espírito Santo possa revelar mais profundo dentro do seu coração e que você possa entender quem é esse Deus todo-poderoso, né? Esse Deus que nos salva, que nos liberta, que nos dá vida eterna, que faz a gente ser da família dele, pertencer à família dele e que a gente foi feito, foi criado para o louvor da sua glória, para glorificar, abrir a boca e glorificar esse Deus. Davi glorificava a Deus e a gente vê Davi um homem segundo o coração de Deus. Vamos adorar a Deus, vamos se aproximar de Deus, buscar a Deus verdadeiramente, né? Ali no poço de Jacó, aquela mulher pôde ter uma experiência, né, com esse Jesus lindo e maravilhoso, com esse Deus que perdoa, que não lança na cara nada, né? Que somente nos perdoa, nos cura, nos liberta. Glória a Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo possa encher o seu coração, né? A Bíblia fala assim: não embriagueis com vinho e que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.